E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. No canavial. Nós ouve. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro. Nosso Robert de hoje é Elilton Silva. Elilton tem apenas 19 anos. Habita Guarapiranga e é estudante de teatro. Aí tá lascado. Isso não tem futuro nenhum na vida, um estudante de teatro. Zero. Vamos trabalhar? Bora, milhar. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Tá, beleza, rapaziada? Esse quem me mandou foi a Índia, milhaça. Você sabe que isso na vida de um pai, de uma mãe, é uma tristeza. O quê? Você chega pro seu filho e fala, e aí, filho, o que você vai fazer? Ele fala, vou fazer teatro. Não, lascou. O pai dá um desgosto É um no pai, velho. imbecil, não é isso? Seu filho vira global, Emílio. O pai fala, global. pô, cuidei desse lazarento até agora, gastei dinheiro e esse trouxa, né, meu? Eu sou fazer formado em teatro, Emílio. Por isso mesmo, olha o desgosto também que você é. Você é um Zé Mané, meu. Fica na Você é sua. trouxa, meu. Vamos lá, Boleta, Vamos o lá. pensamento de hoje. Pensamento é muito de hoje. importante. A mentira não faz o nariz crescer, mas encurta a confiança. É isso aí. Boa. Convida. Quem você convidou? Povo engravida. Ponte, João Dias. Muito bem, Carioquinha atrasado, como sempre, vai Você chegar é mais aqui. cata, compadre. Ele tá vindo de Muito bem, bicicleta. hoje nós vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio. Certo. Não é isso? Nós temos a professora Arlene Elizabeth Clemecha, professora doutora de História Árabe da Boa, Universidade boa, de São Paulo. boa. Daniel? Porra, bicho, para, meu! Que foi que eu Até falei? você, Eu Gabiru. não. Até o Gabiru, é. Pô, vocês ficam mandando vinhetinha. Desagradável, Gabiru na frente. São os monstros que o Emílio cria. Fica na Você também, irmão do avião. Eu Você sou também. um monstro também. Você também, irmão do avião. Já tá na hora de você partir já, meu. Muito bem. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre os refugiados. Você tá vendo na televisão todos os O dias. negócio tá feio. O negócio tá complicado. Tá. E nós vamos tentar entender o que está acontecendo nesta região. Certo. Boa. Certo? Certo. Vai ser muito difícil. Vai ser um Por papo quê? complicado. A gente fica quieto e escuta, é melhor, né? Meio palestra, né? Não, depende se a professora... Não vou deixar o professor O falar. tempo inteiro também. Não pode que ele deixar. quiser. Porque senão o professor... Ela também é árabe, né? Então, Deixa... Vamos ver o que a professora vai falar Boa. sobre esse conflito. Esse negócio que você tá vendo na Europa, os refugiados, Isso, a turma todo dia na invadindo os televisão. países, Isso você não entende direito, nem nós. Nós também não entendemos. existe uma dúvida. Igual você. Porém, nós vamos fazer perguntas. Se você quiser, pergunte no @programa Pânico, porque hoje vamos falar sobre esse assunto. Que é um assunto bem chato, Delicado também. mas é a nossa pauta de hoje. Então, vamos trabalhar, porque Vambora. ganhamos muito e trabalhamos apenas 2 horinhas por dia. Chupa a É o sociedade. salário mais... Graças a Deus. É que nem o Neymar, nosso salário. 2 horinhas por dia. Joga 2 jogos por mês e tá Isso. tudo certo. Vambora, então. Beleza, vamos falar de viagem agora? Você já Aí sabe, sim, né? aí você mandou bem. Eu sempre tô aqui falando de viagem, Vai, porque Milhaço. viajar não tem coisa melhor. O mais gostoso quando você sai de férias, que você viaja, é você se perder no tempo. Verdade. Você não sabe que dia da semana, você fala, que dia é hoje? Nem sei. Você não sei, não Nem quero saber. Não quero. Isso aí, quando você coloca o pé na estrada, faz você Opa. viajar pelos sonhos. Você vai conhecer novas culturas, vai compartilhar fotos, aquela coisa gostosa de viajar.
Não é? Então faz o seguinte, vamos conhecer novos destinos? Quer garantir agora suas férias de verão? Ó a dica, na CVC você vai comprar agora sua viagem de férias de verão, vai começar a pagar daqui a 60 dias e a CVC divide em 10 parcelas iguais, sem juros. Que beleza, hein? Não economize oportunidades, então invista nas suas férias. Viaje com a CVC, sempre com você. Boa, milhaça, mandou bem demais. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos tentar entender um assunto chegou, aqui agora, um assunto muito complicado. Ela é muito elegante. Você está vendo na televisão os refugiados lá aquela briga toda, aquela confusão toda. Nós vamos tentar entender agora essa história, porque aqui está, senhoras e senhores, a professora doutora de História Árabe, a professora Arlene Elizabeth Clemecha. É Clemecha, professora? Doutora? Clemecha. Professora, isso é a coisa mais difícil de entender, porque nós não conseguimos entender a origem desse conflito que existe naquela região tão conturbada. Aquela região dividida, aquela região do Oriente Médio, e a gente quer entender. Só que nós somos um pouco burrinhos, a gente não consegue, como a grande maioria dos ouvintes. Nós não temos livros, e então a senhora vai ter que dar uma explanação, mas muito rasteira. Como se fôssemos burraldos. Então, bom, burro não, né? Só que a gente não está acostumado a tratar com essa região, né? É muito distante da nossa realidade mesmo. Só o Dani. E o início dessa crise remete à ocupação norte-americana do Iraque a partir de 2003. Exatamente. A culpa é dos americanos. Não pode ser uma culpa única. Não, tem que ter um culpado. Como temos a Dilma aqui, a grande culpada, vamos culpar a invasão do Iraque. Foi o que detonou a situação atual, com do certeza. Estado Islâmico. Na medida em que fragmentou o Iraque, né, derrubou Saddam Hussein e não conseguiu colocar no lugar uma alternativa, né, viável. Então vamos lá, burralmente falando. O que os Estados Unidos fez? Teve aquela guerra do Iraque, ele foi lá e ocupou o Iraque. Aí eles criaram grandes prisões, tinha prisão lá com 30 mil pessoas. Dentro dessas prisões criou-se o Estado Islâmico, que é mais ou menos um PCC. Boa. O ISIS, lá, Olha, o ISIS é um grupo criminoso. É um grupo, né? Bem criminoso. E ele deriva da Al-Qaeda no Iraque. É um braço da Al-Qaeda no Iraque. A própria Al-Qaeda no Iraque, ela penetrou no Iraque nesse contexto de ocupação americana. E no esforço de lutar contra essa ocupação americana, de se opor ao novo governo quando foi eleito de al-Maliki, que não foi um governo inclusivo. Pelo contrário, as forças de segurança do governo xiita, que subiu no poder no Iraque depois da ocupação americana, foi um governo que... transitório. E que deixou que a segurança na região toda do Iraque, né, principalmente nas regiões sunitas do Iraque, que essas forças de segurança corruptas, ineficazes, tivesse uma atuação então foi o seguinte, perseguir o que antes era o poder sunita. Então, mas por exemplo, tinha o Saddam Hussein que era lá, que ele tocava aquele negócio, um puta ditador, um cara, mas ele tocava o negócio, certo? Saddam foi deposto, entrou aquele governo de transição, meia boca, Estados Unidos vai lá, toma um negócio, falta dinheiro, tira os caras e foi tudo nessa meia boca. Foi assim no Iraque, foi assim Afeganistão, no Egito também, né, que também tinha o ditador. Calma, na Líbia, no Afeganistão, no Iraque e na Síria. Agora, na Síria. Isso, bom, o Iraque era um governo autoritário, ditatorial do Saddam Hussein. Os Estados Unidos, na era Bush, com aquela história de guerra ao terror, após o 11 de setembro, disse, olha, a gente vai mudar o regime do Iraque. Esse regime é uma ameaça. Dizia que tinha armas químicas, era uma grande mentira, era um grande engodo, era uma desculpa para invadir, e dizia que ia transformar o Iraque num regime democrático, ia levar a democracia para o Iraque. Isso que era o discurso norte-americano. Era um discurso por trás de uma vontade de realmente colocar
um governo amigo no lugar do Saddam Hussein, que era inimigo. E era petróleo, né? Sim. E o petróleo, o Iraque, o segundo maior produtor mundial de petróleo. Agora, deixa uma pergunta. O O Iraque... acontecendo... Só para entender. Não, mas pera entender. Deixa só, depois você volta. Desculpa, professor. Para não quebrar o raciocínio. O que acabou acontecendo foi que, ao invés de levar a democracia para o Iraque, o que seria impossível, a democracia só pode surgir de dentro, colocou no Iraque um governo, sim, da maioria da população xiita, porque a maioria é xiita, mas que agiu como um governo sectário contra a população sunita, antes representada pelo Saddam Hussein, que era sunita. Começou uma guerra sectária no Iraque, onde não havia guerra sectária, e uma fragmentação do país. As regiões sunitas não se sentiam representadas pelo governo xiita. E dentro dessa fragmentação do país, e com atentados todo o tempo, né, um toma lá da cá, uma grande luta pelo poder na periferia, nas regiões limítrofes, Bagdá controlada de uma certa forma, digamos assim, um pouco melhor do que as outras regiões, mas assim, um caos muito grande. E é nesse caos e nessa fragmentação do país que entra a Al-Qaeda e o braço radical da Al-Qaeda, que é o ISIS. Estado Islâmico. Agora, me fale uma coisa. Qual é a diferença entre xiita e sunita? Porque pra gente parece que o xiita é o radical. Porque a gente fala, esse cara é um xiita. Qual é essa diferença? Olha como a gente é burro, professora. A gente iguala xiita com radical, sim, né? Não, exatamente. nada a ver. Inclusive, os países fundamentalistas sunitas, eles são, em termos de costumes, controle, não sei o que, mais radicais do que o xiita fundamentalista, que é o Irã. Né? O Saddam Hussein era sunita. Era sunita, olha, a diferença entre sunita e xiita, os dois são islâmicos, mas são correntes diferentes do islamismo. A origem dessas correntes remonta à própria origem do islamismo. Lá, quando surgiu o islamismo, o primeiro governante, o primeiro líder e governante da comunidade islâmica foi o Muhammad, o profeta. O Maomé. Maomé, em português. Que fez Maomé. em Meca, que escreveu lá o Alcorão. O Alcorão. E ele... O anjo Gabriel. Não é isso? Isso, o anjo Gabriel foi que teria aparecido e passado as revelações para ele. Bom, só que aí, quando ele governou essa comunidade islâmica, criou o islamismo e governou a comunidade por 10 anos. Né? Ao morrer, ele deixou um problema de sucessão, porque ele não indicou quem que deveria sucedê-lo. O Maomé. E alguns interpretaram que deveria suceder uma pessoa, e outros interpretaram que deveria suceder um primo do Maomé, que era casado com a filha dele, que era pai dos netos dele. E essa turma que interpretou que deveria ser o Ali, o sucessor, que são os Shiat Ali, os seguidores de Ali, que são xiitas. Né? Esse outro grupo não era tampouco um grupo só, tinham outras derivações, tinha uma derivação muito radical, que eram os harijitas. E, na verdade, se a gente fala em ideologia radical, aquela que acredita na deposição do líder pela força, assassinato do líder se ele não for um bom líder, são os harijitas. Não são nem sunitas, nem xiitas. Dentro do sunismo e dentro do xiismo, muito depois, como um fenômeno moderno, contemporâneo, a partir do século 18 para o 19, é que vai surgir o fundamentalismo, que vai dizer, não, a gente tem que voltar às origens puras do Islã, a gente tem que voltar aos diretrizes do Salaf, dos anciões do islamismo, que eram aqueles companheiros de Muhammad, mas uma interpretação que é muito particular desses grupos. Quais são esses grupos? Salafistas, wahhabitas, né? E o ISIS, o que são? São salafistas, são fundamentalistas que acreditam naquela pureza original e que tem que ser instaurada hoje sem possibilitar qualquer interpretação ou adaptação do Corão à luz do dia. Uma interpretação rigorosa e muito deles, né? É complicado, né? É difícil entender, né? É difícil entender essa região. Cada um vê de um jeito. O fundamentalismo, ele está no mundo hoje, em todas as religiões. O fundamentalismo é um fenômeno contemporâneo do mundo atual. E dentro do islamismo ele encontrou um terreno muito fértil entre grupos que vêm há um século lutando contra a dominação estrangeira. Diferentes grupos dentro desse panorama todo lutaram contra penetrações e dominações inglesa, francesa, americana. E dentro dessa sociedade, né, querendo se libertar, querendo se afirmar, insatisfeita com a dominação, exploração do petróleo, apoio a ditaduras e tudo isso, tem uma parcela que se deixa levar por um discurso radical, mas que é uma parcela ínfima, se você for pensar dentro do Mas a senhora acha que o interesse americano era deixar meio um estado zumbizão, assim? Não deixar eles com tanto poder, esses ditadores que não pensam igual à América, ao capitalismo? Com certeza. Quer dizer, mais vale, né, o inimigo conhecido do que aquele que se desconhece completamente, não sabe qual a previsão.
os Estados Unidos, dentro da região, sempre teve os seus apoios, digamos assim. A Arábia Saudita é um forte apoio norte-americano na região, um forte aliado, e entre outros, né? Qual era a situação do Bashar, né, do al-Assad? Era a situação de um inimigo... Que é o presidente da Síria. Da Síria, é. Que também não é nenhum bonzinho, né? Não, é um autoritário. Bonzinho. As prisões políticas são, né, de dezenas e as torturas, é um estado policial, né, desde a época do pai dele. Então, mas vamos pensar uma coisa aqui. Isso tudo começou naquela Primavera Árabe que aconteceu agora. Foi 5 anos, né? Mais ou menos que nós tivemos aquele momento, até teve muita coisa de internet, de redes sociais, e parece que as pessoas lá estão querendo mudar essa visão que mesmo a gente tem do Oriente Médio, né? Que é gente mais progressista. Então, justamente, esse é o segundo elemento para entender a Síria. O primeiro é a origem do ISIS no Iraque, fragmentado, destruído por essa ocupação, né, americana. O segundo elemento é a chamada Primavera, ou as revoltas árabes, que começaram a desestabilizar regimes autoritários buscando uma transição democrática. Então, a chamada Primavera, ou a revolta, chegou na Síria. Março de 2011, chegou na Síria a revolta, a população foi às ruas, aí começou com uma coisa pequena, mas foi imediatamente reprimida brutalmente pelo Assad. O que ele fez foi tremendo mesmo. A hora que ele reprime, diferentemente, por exemplo, da repressão que aconteceu no Egito, que foi muito mais velada, menos violenta e aberta, né? Foi muito mais... O Egito era o Gaddafi, né? Não, na Líbia era o Gaddafi. Esse também era o capeta. Terrível, né? Os capetão, né, esse cara? Mas a forma como derrubaram o Gaddafi, que foi através de uma intervenção autorizada pela ONU, só que a ONU tinha autorizado uma intervenção para apoiar e para proteger os rebeldes, que o Gaddafi também estava lançando bomba em cima deles. Sim. Só que essa intervenção foi para além do que a ONU tinha permitido e foi uma intervenção de mudança de regime e deixou um país dividido, né, deixou um caos na Líbia. No Egito, a Primavera levou à deposição do Mubarak, que era um governante autoritário, estava lá há 30 anos. Bom, e depois a gente pode voltar ao Egito, o que aconteceu. Foram idas e vindas, enfim, e hoje a situação do Egito está muito complicada. Autoritária, mais uma vez, não conseguiu fazer a transição democrática. E também teve o problema do Egito da religião, né? Em todos eles a religião vai entrar como um elemento. Não tinha um poder do Islã, né? Que no Egito aconteceu isso. Foi deposto até o cara lá. No Egito, depois da deposição do Mubarak, houve um governo de transição que preparou o país para eleições. Isso. E na medida em que não havia outro grupo organizado, porque o país era fechado, uma baita repressão, há 50 anos, na verdade, desde a Revolução de 52, né, o regime autoritário no Egito, que não permitia a formação de grupos políticos de oposição livres, liberdade absoluta de imprensa nunca existiu nesse período todo. Quais eram os grupos organizados dentro do Egito? Era a Irmandade Muçulmana. Era o único que tinha uma rede organizada, minimamente penetrada na população e com capacidade de formar um partido político de peso nesse contexto de transição política. E foi aquele, portanto, que conseguiu fazer uma campanha e vencer as eleições. E não foi assim uma vitória também, sabe, tão grande, mas venceu, teve a maioria dos votos. E quando a Irmandade Muçulmana assumiu o poder no Egito, ninguém sabia qual seria a agenda política deles, começaram um regime cada vez mais também retroagindo para um autoritarismo, mas que era diferente do autoritarismo dos militares. Era um autoritarismo com uma coloração religiosa. A população do Egito, assim, boa parte da classe média, uma classe média mais educada, viajada, não queria saber de islamista no poder. Foi às ruas novamente, 30 de junho, foram às ruas e para pedir a deposição do Morsi, que era o candidato eleito da Irmandade Muçulmana, e aí o exército aproveitou que a população estava nas ruas e disse, não, nós vamos proteger a população. E aí o exército tomou conta do Egito de novo. Né? E a repressão hoje só vem aumentando contra qualquer opositor político dentro do Egito, seja islamista da Irmandade Muçulmana, seja islamista radical salafista, seja democrático, seja esquerda, seja o que for. Né? Então a repressão vem aumentando. Chegando na Síria de volta, essa primavera chamada, ou revolta, digamos assim, chegou na Síria. E diferentemente do Egito, a repressão foi violenta com o exército, né? O
O Bashar colocou exército para reprimir, prendeu, torturou, fez tudo, obrigando, quer dizer, fazendo com que no prazo de 4 meses essa revolta, que começou com uma revolta da população e, portanto, desarmada, revolta pacífica, popular, né? Manifestação, rua e tal, se armasse e começassem deserções do exército da Síria. Essas deserções do exército da Síria é que formaram o exército livre da Síria, junto com os civis que ingressaram nesse exército, que foi aquela oposição primeira que surgiu, né? Dizendo, olha, queremos uma transição democrática. Começam logo a surgir grupos que existiam já há muito tempo na Síria e há muito tempo vinham sendo reprimidos, ligados a grupos islamistas, mais ou menos radicais, né? Então, dentro de todos esses países do norte da África, Oriente Médio, árabes e islâmicos, existe historicamente uma porcentagem, uma parcela da oposição que é uma oposição que acredita na criação de estados e apliquem uma interpretação mais ou menos rigorosa do Islã, ou seja, estados islamistas, né? E essa oposição foi sempre reprimida no século XX pelos regimes, sejam militares, sejam monarquias como, né, enfim, a jordaniana e tal, mas ela sempre foi reprimida. O pai do atual presidente da Síria, né, o Hafez al-Assad, fez um massacre em 82. Em 82 ele entrou com o exército, o irmão dele à frente do exército, o Rifat al-Assad, entrou em Hama, uma cidade na Síria, em uma semana matou 20 mil pessoas. Que isso? Massacre, né? Mas foi isso um massacre, por quê? Porque essa cidade era o berço da Irmandade Muçulmana na Síria. Essa luta entre regimes autoritários, muitas vezes militares ou sustentados pelos militares, islamistas mais ou menos radicais, é histórica nesses países. Só que não eram as únicas forças, também tinham as forças laicas, democratizantes, laicas, esquerda, tal. Sempre essas três forças lutaram entre si no século XX. O que a gente está vendo hoje é uma predominância de grupos extremamente radicais, que são aqueles que conseguiram sobreviver num clima de militarização, armamento cada vez maior, radicalização cada vez maior. É esse o clima que está colocado na região. E é bem radical, né? O Estado Islâmico é muito radical, né? Corta a cabeça dos negros. E isso é uma tática de terrorista mesmo. De terrorista. Para deixar a população com medo. Intimidada, né? Agora, mas esse negócio, professora, então, a gente meio que entende mais ou menos. Porque, na verdade, é meio tribal, né? É difícil, assim, a noção do Estado como é o Brasil, né? Como é esse Estado que a gente tem. É complicado você... Como é que vai fazer esse negócio? Não tem jeito. Pra demarcar. É difícil um país democrático. É tudo árido, não tem um lugar que é no meio do deserto também, né? Você que é democrático, entender isso é complicado, né? Não é uma questão do problema da democracia, porque tem muitos lá que querem a democracia, defendem a democracia, não é isso. Mas a questão tribal é fundamental mesmo, é o terceiro elemento nessa história, porque são regiões que foram artificialmente construídas como estados nacionais. Quer dizer, os europeus chegaram no pós-Primeira Guerra Mundial quando derrotaram o Império Otomano. O Império Otomano dominava a região do Oriente Médio. O Império Otomano foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. Quem venceu a Primeira Guerra? Inglaterra e França. A Rússia saiu por causa da Revolução Russa, mas também estava junto com a Inglaterra e França. Ao vencerem, traçaram linhas retas de fronteiras no Oriente Médio, dividindo regiões que não eram assim divididas antes, né? Que dentro do Império Otomano tinha outra configuração, e essa outra configuração tinha o seu modo de viver, aliás, um equilíbrio delicado, mas um equilíbrio entre os grupos religiosos, as seitas, as comunidades. Do jeito que eles tinham resolvido viver. Exatamente. Quer dizer, o Ocidente, quando ganhou a guerra, não levou em conta o fator cultural, o fator religioso. Criaram fronteiras sem... Com certeza. Esse é teu, esse é meu, vamos lá e beleza. E outra coisa, já sabiam do petróleo, né? O petróleo já tinha sido descoberto ali, sabia que o sul da Mesopotâmia ali tinha petróleo. Muito petróleo tem lá. Muito petróleo, e já começaram a achar uma forma. Não é que, assim, no final do século XIX já começam distúrbios grandes comunitários, mas já num contexto de penetração de interesses comerciais europeus na região. É muita informação, precisa ter a idade de Maomé pra entender tudo isso. A professora é boa, já deu pra entender mais ou menos. Você já não vai ficar boiando. Quando você vê lá o Jornal Nacional, o cara falar dos negócios, você não vai ficar que nem um tonto. O que foi? Eu quero falar sobre... Vai ficar boiando no Enem. Não, vai saber. Vamos falar sobre o Irã depois. Daqui a pouquinho nós vamos continuar esse assunto e nós vamos querer entender depois esses refugiados agora, que estão vindo para... da Síria, né? Da Síria.
Da CIA de um tudo. monte de lugar, Mas a gente quer Vários saber de lugares. Líbia. Oi? Vários lugares. Que os caras agora estão querendo se mandar de lá. Mas De qualquer lógico, Mais jeito. de Lógico. 4 milhões. Lembra de lá quando vocês refugiados. falaram que o Pacuba Não estão querendo receber eles. não estão querendo de jeito A nenhum. Dilma falou que Por que eu eles não recebo são em casa. interessantes? Calma, nós vamos continuar com a professora. Ela é bom isso aí. professora. Oi? Muito bom esse papo. É bom pra esclarecer muitas coisas. Mas a assim. gente não consegue entender. Pra porque você, é muita nome, né? informação. deixa eu te falar, querido ouvinte, pra você entender, hoje é só de orelhada. Armadinejada. Pra você entender, você precisa ler, estudar. Exatamente, se aprofundar. é. Leia o livro Hoje é da pra você professora. começar a pegar a base do bagulho. Isso. Leia o livro da professora, a doutora professora Alene tá aqui com a gente, ela é da USP. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver alguma pergunta, manda no @Programa Pânico. Já vamos continuar esse papo aqui sobre esse conflito que tá acontecendo no Oriente Médio e os refugiados agora que estão aí com esse grande problema na Europa. Os caras agora não querem receber. Não é? querem, não querem. Não querem dar ajuda humanitária. Tá uma confusão. Tá uma confusão. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje estamos recebendo uma presença ilustre nesse programa. Não é todo dia que a gente tem uma professora, doutora, tão renomada como esta. Verdade. Ela é especializada em História Árabe. Ela é professora da USP, onde você jamais vai pisar na calçada, porque você não tem capacidade de entrar numa universidade. Não. Como a USP. É para poucos a USP. A professora Arlene aqui está. Ela é autora de vários livros, inclusive eu posso citar aqui Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil. Ela tem também Palestina de 48 a 2008 em inglês. São vários livros, vários artigos sobre a história árabe. E aqui nesse momento nós estamos tentando entender o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Você está acompanhando aí todo dia na televisão, são aqueles refugiados sírios, aqueles refugiados dessa região que estão indo para a Europa, já são perto de 4 milhões que estão se mandando mesmo, porque o negócio lá não tá para brincadeira. Tá sujeira o bagulho. Não tá bolinho. O bagulho... Não. Tá osso. O bagulho tá osso. Tá osso. Pode fazer uma questão? Pois não. Eu gostaria de saber, você abordou vários temas aqui, por sinal muito bem, e a gente não falou sobre o Irã, o Ahmadinejad, você falou também, eles têm arma química lá, né? Também tem uma chance de ter uma bomba nuclear. Quem que financia o Estado Islâmico? O Ahmadinejad tem também uma culpa nesta parcela? Então, o Ahmadinejad, ele tá quietinho em casa, né? Tá aposentado, não é mais presidente, não tá nessa. Não né? tá. Não, Ahmadinejad era o presidente do Irã, muito polêmico, venceu por 2 vezes, 2 mandatos. Ele tinha uma retórica terrível, era um cara muito complicado mesmo, né? Só denegria a imagem do Irã, mais do que, enfim... mas quem hoje é presidente lá, né, conseguiu levar adiante com muito esforço, porque a oposição interna no Irã dos ayatollahs mais linha dura, conservadores, não foi moleza, mas ele conseguiu fazer um acordo com os Estados Unidos. Quer dizer, foi um grande feito, tanto por parte dos Estados Unidos, que Obama teve muita oposição no Congresso Nacional contra esse acordo, e quanto por parte do Irã. Mas conseguiram um acordo para não desenvolver a arma química, com uma série de outros detalhes aí. Arma química, desculpa, eu repeti o que você falou. Arma nuclear, não química. Deixa eu interrompê-la. Me permita, Pois Daniel não. Zuckerman e professora. Muita gente ficou meio assim preocupada com esse acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Na opinião da senhora, foi bom para a paz daquela região? Ah, muito bom, com certeza. É um acordo que a melhor chance que tem de controlar e de não ser tomado de surpresa, né, com uma bomba feita pelo Irã, é esse acordo. É um acordo que coloca parâmetros e normas para inspeções rigorosas, inspeções que são profundas e rigorosas e constantes, e o Irã permitindo todas essas inspeções acontecerem. É a única maneira. Dizer que esse acordo vai dar 100% de segurança de jamais o Irã ter uma bomba nuclear, não. O Irã desenvolveu uma capacidade, se deixasse no curso que estava, acabaria tendo, né, a bomba nuclear. O problema é justamente esse, o que estava se fazendo, quer dizer, isolar o país, sanções contra o país,
não permitir que o país tivesse trocas comerciais, acesso. Isolar o Irã era receita certa para o Irã desenvolver a bomba nuclear. Agora, com esse acordo, é a melhor chance que há de distanciar, né? Colocar num futuro distante a obtenção da bomba por parte do Irã. Ô, professora, só para as pessoas mais leigas entenderem, estão ouvindo a rádio. Mas leiga não, nós também. Nós. Mas assim... Eu sou leigo. É sobre a gente. Sobre a gente. Muito, não são pessoas. A gente fica com uma vuvuzela aqui. Esses refugiados, essas pessoas fogem do país ou elas saem legalmente? Como é que funciona isso? E quais os países da Europa que elas estão escolhendo mais para serem acolhidas ou irem morar? A maior parte dos refugiados sírios, agora, né, voltando para a Síria, a maior parte deles está nos países ao redor, ou seja, Turquia tem 2 milhões de refugiados sírios praticamente, o Líbano, que é um país de só 4 milhões de habitantes, tem 1 milhão ou mais de refugiados sírios, tem mais de 25% da população hoje do Líbano é refugiado sírio. A Jordânia tem praticamente 1 milhão de refugiados sírios. Qual é a população da Síria? A Síria tem 22 milhões e meio de habitantes. Tinha. Né, porque já uns 5 milhões, ou talvez até um pouco mais nessa altura, já vazaram. Já, exatamente. E esses que estão chegando na Europa, gente, são os mais estudados, intelectualizados, com mais recursos, meios de chegar na Europa. Porque quem é pobre eles pagam mesmo, uma grana para chegar lá, né? Pagam uma grana, pagam 5 mil dólares para atravessar o Mediterrâneo num botinho inflável, e, enfim, né? E com risco sério de morrer. Que situação, né? Como é que pode o mundo hoje em dia viver viver isso, né? Pois é. É incrível. E o pior é que o direito do refugiado é um direito humano básico. Quer dizer, diz lá, né, que todo refugiado, toda pessoa que não tem condições de viver no seu país, porque tem guerra, porque risco à vida, tem o direito de sair do seu país e ser recebido como refugiado em outro país. Isso é um direito humano básico. Isso não está funcionando. Por que as pessoas arriscam a vida para chegar na Europa? Porque a Acnur, porque os meios legais de dar proteção a refugiados não estão funcionando. E isso complica mais a situação econômica do país que recebe o refugiado, porque tem que arrumar emprego, tem toda uma questão aí, né? Mas aí tem às vezes um engodo, né? Porque muitas vezes o refugiado resolve uma questão econômica do país, porque ele vai ser mão de obra barata. De obra barata, entendi. Mas a gente vê, né? Hoje em dia um beagle vale mais que um ser humano. Um beagle tem mais, tem mais amor, likes no Face. Gera-se mais impacto com o cachorro do que com o cuidado. Nem o cinegrafista passa rasteira em Olha o leão que Emílio, aconteceu do leão. sobre isso do impacto do beagle e da pessoa. Não, isso é não tô falando de beagle, é só... eu quero aprender. Eu tô fazendo uma pergunta. Tá. Teve o bebezinho que sofreu o acidente, acabou morrendo e ficou... A foto foi compartilhada várias vezes e gerou uma discussão assim, compartilhar ou não. Daí eu vi especialistas falando, vamos compartilhar porque só assim muita gente que não estava prestando atenção para essa questão vai começar a prestar atenção. É isso mesmo ou é uma coisa assim, a criança mesmo é para chocar a gente? Olha, essa foi uma criança, mas foram tantas e tantas que morreram no Mediterrâneo, que essa uma foto, pelo menos, as pessoas tinham que olhar, ou abrir o olho, ver o que está acontecendo. Essa foto foi muito impactante, mas não foi só ela. Algumas imagens impactantes ajudaram, sim, a criar um clima de urgência. Não que tenha resolvido nada, porque daí, né, quer dizer, o que está acontecendo hoje ainda é o que estava acontecendo antes. Quer dizer, a Hungria, especificamente, tratando os refugiados como criminosos, bicho, praticamente. Né? Mas aí que chegamos no nosso subtema. Certo, professora? Então vamos ao nosso subtema. Página 2. Que é justamente isso que a gente está falando. Por exemplo, nós que vivemos nas Américas, nós temos assim, o nosso país foi colonizado, tem um que é italiano, tem um judeu, tem um árabe, pra gente é muito mais fácil receber o estrangeiro e tal, porque a gente tem muita cultura já assimilada aqui. É uma zona. O Brasil é uma zona, Estados Unidos é outra zona, porque é confusão e tal. Mas a gente se adaptou por ter essa origem. Na Europa, não. A Europa é mais ou menos tribal, digamos assim. O que eles não querem? Eles têm preconceito contra os árabes, contra o islamismo? É isso que acontece? Xenofobia. Olha, principalmente. É xenofobia? Tem muita xenofobia nessa história, sim. O presidente da Hungria disse que ele tem o direito de não querer receber muçulmanos no seu país. Porque é cristão. Porque não ele não muçulmano. Aceita muçulmano. Exatamente. E alguns outros países da Europa Central... Mas não é o Estado laico?
Não, o Estado mas a cultura desse sujeito especificamente, tanto que teve manifestação na Hungria de húngaros contrários a essas declarações racistas, dizendo, olha, pelo amor de Deus, não nos iguale ao nosso presidente, porque não somos todos racistas, né? E a mesma coisa tem acontecido em outros países da Europa Central, aqui e ali, de virem realmente manifestações contrárias aos imigrantes por sua origem étnica, árabe e religiosa islâmica. Mas não é porque estão matando os cristãos lá Eles não estão matando mas veja, cristãos. o refugiado, ele não é adepto ao ISIS. Não, o ISIS sim, é que sim. mata, Então, exatamente. Porque mata tudo, não só cristão. Isso é que a gente... Esse é que é o negócio. Porque, por exemplo, esse preconceito que existe aqui no Ocidente com árabe é muito grande. Sim. A gente vê um cara árabe... Acha que é terrorista. Terrorista. Esse é que é o... Essa é que a questão é justamente essa, é o preconceito que a gente tem, porque a gente fala, não, árabe é tudo que usa aquele turbante e tal, como se não existisse professor, médico, gente, classe média, como se não fosse igual aqui o Brasil. Generalizado. Rádio, gente, né? Esse é o X da questão, esse é o grande problema em relação à integração desses refugiados que precisam desesperadamente de lugar para morar e que são vistos como uma ameaça, não por todos, mas por uma parcela mais radical, mais racista, mais não sei o que, de todos esses países europeus. Todos eles têm a sua direita xenófoba presente e de peso, né? Mais ou menos dependendo do país. E essa tendência a igualar e a olhar para o árabe, para o muçulmano e já achar automaticamente que é terrorista, vem de longe. Né? Vem de uma cultura do século XIX que não igualava a terrorista, mas igualava a violento já, a um inferior. Vem de uma cultura de dominação. Vem de todas umas expressões artísticas, literárias, fotografia, filmes, que vão retratando o árabe como um ser a ser civilizado. Alguém que é bárbaro, que precisa ser civilizado. Por que isso é útil para a dominação? Ora, porque aí o país europeu vai chegar lá, século XIX, dominar dizendo que está levando a civilização para a barbárie. No fundo, está indo lá buscar recursos, buscar mão de obra, buscar depois o petróleo. No Iraque foi uma repetição dessa mesma coisa, quando Bush invadiu dizendo vou levar a democracia para esses povos que não são capazes de se democratizar por si mesmos. Né? Então todo esse discurso, ele cria a imagem de um ser inferior, bárbaro, violento, terrorista, porque isso é útil para a dominação de regiões ricas em petróleo, basicamente. E a gente hoje está arcando com isso, os árabes estão arcando com isso, porque generalizou-se algo que não é irreal em relação a alguns grupos. O ISIS é terrorista, Al-Qaeda é terrorista, mas são mínimos dentro de toda a população. E, mais uma vez, quem está fugindo é porque não é adepto ao ISIS. E aí vem o discurso, que é uma construção também ideológica, dizendo, mas no meio dos refugiados pode ter gente do ISIS, aproveitando disso. São as células, infiltrar-se na Europa no meio dos refugiados, escondidos. O ISIS não precisa se infiltrar em refugiados para entrar na Europa. Se o ISIS quiser entrar na Europa, ele vai fazer de outra maneira. Não é no meio dos refugiados que vão de barquinho inflável, caminham centenas de quilômetros, atravessam um arame farpado, todo um caos para conseguir entrar. Você acha que o ISIS vai precisar fazer desse jeito? Então, mas me parece, eu vi assim, de orelhada também, parece que eles estão exigindo, tem alguns países que exigem, mas o cara não pode ser mais islâmico, não pode ser mais muçulmano, ele tem que, é meio uma inquisição. É meio uma inquisição isso aí. Você não respeitar a religião, respeitar a cultura e a origem de outra pessoa, né? E isso é uma repetição de erros do passado, né? Porque isso que incrível é isso, né, professora? É incrível a gente hoje em dia tá vivendo o negócio que aconteceu Olha, gente, na Segunda Guerra Mundial, o mundo virou um mundo sem visto para judeu escapando do Holocausto, fugindo do Holocausto. Era um mundo sem visto, não tinha para onde ir. Eu tenho um amigo judeu cuja família, a mãe dele, estava em Londres, fugindo do nazismo, queria vir para o Brasil. Chegou na embaixada do Brasil em Londres e disseram para ela, mas você é judia, então não pode, porque o Brasil está com cotas, né, para judeus, não está recebendo muitos judeus. E tinha mesmo circular secreta do Vargas impondo limites à imigração de judeus no Brasil. Daí a pessoa da embaixada virou para ela e falou assim, olha, mas está vendo aquela igreja no final da rua? Vai lá na igreja,
faça sua conversão para o cristianismo e volta. E foi assim que eles vieram para o Brasil. Barbaridade. Né? E esse mesmo erro de Acontecendo fechar as agora. fronteiras contra os judeus agora. da Segunda Guerra está acontecendo agora com o Sim, é muçulmano. bem parecido. É incrível. Inquisição Muito bem, queridos também. ouvintes. Esse é o Falamos mundo. em globalização, Muito né? interessante esse assunto. O mundo do Google, Capital que não tem vocês fronteira, adoram, né? da Capital não tem Snapchat. Estamos aqui com uma expert, a professora Arlene. Eu tinha certeza que ela iria elucidar Sim. Abrilhantar. esse assunto pra você. Você que vai prestar o Enem. Isso. Eu vou precisar. Já tem uma boa tese, grava esse Ao programa. invés de você colar e ficar chutando tudo D, você tem aqui uma Pra alternativa. fazer uma redação bonita sobre os refugiados, né? Já pode... Já... Ela tá mastigando tema. muito, mas tá muito legal. Mande a sua pergunta agora, aqui no @programa Pânico, porque é a única chance que você tem de ter um professor da USP. Aqui. É. Única. De graça. E você tem da O máximo que nós temos é da OZEC. A OZEC. Não é mais o Você acha que o cara da porra. OZEC... Nós temos da OZEC. Não tem acesso Mais à o USP. ZEC. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui com a professora Arlene, aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan Sat, e nesse momento eu gosto de me sentir uma pessoa assim, elitizada. Certo. Por que você me diz? Eu não estou dizendo isso para parecer um tanto quanto, como eu diria assim, não estou querendo ostentar nada. Nada. Porque enquanto o mundo está discutindo o Estênio Garcia pelado, tá todo mundo falando do Estênio Garcia pelado. É verdade. É o sucesso do WhatsApp do momento. tá todo mundo discutindo o Estênio Garcia pelado com a sua esposa, que essas fotos vazaram. Nós estamos aqui discutindo um assunto muito importante, que é, evidentemente, isso está Um acontecendo. assunto mundial, né? Mundial, exatamente, com a professora de História Árabe, a doutora Arlene Elizabeth Clemecha, que está conversando com a gente. Ela é da USP e nós estamos falando aqui a respeito dos refugiados sírios, né, que estão tentando entrar na Europa e estão tendo muita dificuldade e tal, e a gente está tentando explicar e entender também mais ou menos o que está acontecendo nessa região do mundo. Muito Boleta, bom. Vocês têm perguntas? Eu tenho. Eu sei. Ô, Temos doutor, e como que é a economia na Síria, assim? Como que é o país? O que eles oferecem? Quanto tá o dólar na Síria? É mais ou menos isso, assim. Olha, a Síria era até essa destruição que está acontecendo, porque hoje a Síria está fragmentada. Não tem mais uma Síria unida, né? Tem a região concentrada, controlada pelo ISIS, a região controlada pelo regime, outros grupos rebeldes também estão nesse panorama. Mas a Síria era um país que vinha, né, apesar de autoritário, de uma história de certa estabilidade das últimas 3, 4 décadas, né, antes do que está acontecendo agora. Era um regime aliado do Irã, e ainda né, da Rússia. Tem outro aliado que é o Hezbollah, no Líbano. Portanto, ele tem alianças entre grupos xiitas, governos xiitas, que se colocam então contra o que seria um outro panorama político e religioso que é sunita, né? Então era um país relativamente estável, mas um estado policial, um estado onde você não sabia Mas quem tava era funcionando. Tinha Apple Store. tinha tranquilo. Estava 6S. funcionando, mas com tudo muito controlado, sem liberdade de imprensa. Sim, Você sim. não sabia quem é que está te denunciando, se o seu vizinho está trabalhando secretamente para a polícia secreta do regime. Um estado muito controlado, muito fechado, apesar de estável. Era esse o panorama da Mas Síria. Lá não passava escravizaura. Mas lá uma tendência lá... Não. Lá é ser sempre muito controlado, né? Tem sempre... E o Putin? E a Rússia? Diz que entrou agora, né? Me ligou. Qual é o papel da Rússia nessa... A Rússia entrou agora com mais ênfase, porque já estava enviando armas e apoio para o Assad, seu aliado, entrou agora com mais ênfase, primeiro, porque há um esgotamento das milícias do Hezbollah lutando ao lado do Assad. O ISIS está nas periferias de Damasco, né? O ISIS está realmente agora ameaçando o próprio regime de uma maneira como até então não estava. E o Assad então entrou com mais força, né? E fazendo bombardeios mesmo. Quem manda a arma para os rebeldes? É Estados Unidos? Estados Unidos, no caso. Olha, tem diferentes rebeldes.
Para simplificar, a gente pode colocar um bloco de tem uma rebeldes cidade que é moderados. o presidente que está lá segurando a bagaça com algumas regiões já tomadas pelo Estado Islâmico, e tem também esses rebeldes. Quem é que banca os rebeldes? Tá, os rebeldes, você diz... Obaminha vai às compras? Rebeldes moderados. Né? Não, rebeldes moderados com uma R15, AK-47. Só para diferenciar, da frente ao Nusra, para diferenciar, eu digo isso da frente ao Nusra, que é a Al-Qaeda, praticamente, né, são adeptos da Al-Qaeda, e para diferenciar do ISIS. Então a gente tem o Exército Livre da Síria, que está muito debilitado a essa altura. Grupos moderados, islamistas, uma frente islamista moderada, que tem apoio, sim, de toda a coalizão encabeçada pelos Estados Unidos. Mas são todos contra o ISIS. Estão lutando contra o ISIS, mas isso tudo é uma coisa muito complicada, sabe? Porque os Estados Unidos, por exemplo, junto com seus aliados regionais, principalmente a Turquia e a Jordânia, eles estão treinando lutadores para entrar na Síria e lutar contra o ISIS. Só que no meio desses voluntários que se perde, já são caras do ISIS. Não, e não estão conseguindo nem treinar. Quer dizer, conseguiram treinar até agora 60, 70 lutadores. É um projeto milionário e que está fracassando redondamente. E o Obama ontem deu uma cartada. Ele pediu público que ele saia do poder. Mas na verdade ele não quer que saia, porque aí vai desestabilizar mais ainda. Ele ligou pro cara, deve ter ligado pro cara. Então, mas por exemplo, Estados Unidos. Mandou um WhatsApp. Estados Unidos no carro. Estados Unidos, que nós gostamos muito, Obaminha, Disney, Lincoln Road, a gente adora Miami. Nós adoramos fazer as compras, né? Nós gostamos dos Estados Unidos. New York City. Eles tinham um interesse específico no Oriente Médio pelo petróleo. Petróleo hoje em dia não vale mais nada. A água aqui em São Paulo vai estar mais cara do que o petróleo. Deixou de existir esse interesse comercial nessa região, então eles deixaram o negócio meio... que exploda agora. Agora eles têm lá o carro elétrico, xisto, né? Tem o xisto também. Agora eles têm não são mais tão dependentes do petróleo como eram na década de 70, 80. Hoje em dia eles já estão mais independentes. Então, falar, quer saber? Deixa a turma lá. Tem esse é o principal elemento para não ter uma intervenção à moda antiga, a norte-americana dentro da região, quer dizer, tropas no chão, desgaste. O segundo elemento é justamente o desgaste que as antigas intervenções causaram para a imagem, para a opinião pública e para os recursos dos pagadores de impostos norte-americanos, justamente. A indústria bélica americana, ela pode lucrar tanto quanto numa guerra como atual, ou seja, através de drones, bombardeios, sem tropas no chão, sem botas no terreno. E é o que está sendo feito pelos Estados Unidos. Então, todo o engajamento americano, ele é, primeiro, contido por esse elemento, não há mais tanto interesse, né? O interesse, principalmente, vai ser geopolítico. Só que nesse jogo geopolítico, os atores regionais, eles estão mais engajados até mesmo do que Estados Unidos e a própria Rússia, que agora, depois de anos, é que está entrando de uma maneira mais enfática. E quem são os atores regionais? Os atores regionais são, primeiro, no comecinho lá do ISIS, 2013, é praticamente certo que ISIS recebeu dinheiro de magnatas do Golfo. Não vou dizer de Estado. O amigo da Marina Manteiga lá. Teus amigos estão financiando o terrorismo. Amo Dubai lá. E por quê? Porque a família me fala uma coisa. Porque o ISIS lutava contra o inimigo dos sunitas do Golfo, da Arábia Saudita, que é o Irã. Então, mas por exemplo, o sheik árabe, nós estamos falando dos sheiks, né? Não é? Porque lá é complicado. Você fala sheik árabe. Eu tô falando o seguinte, os caras que tem o petróleo na mão. Isso. Não é? Dubai, o Hamad, aqueles caras. Qual é o interesse desses caras de financiar o terrorismo? Qual é o interesse? Eles já são bilhardários, avião de ouro, quando os Estados Unidos entrou e derrubou o regime do Saddam Hussein, abriu a porta para a expansão iraniana. O Irã, na última década, se expandiu pela região como nunca antes. A expansão da influência iraniana tem causado terror, medo, muito medo da Arábia Saudita, que é a maior inimiga do Irã, e outros regimes sunitas, monarquias sunitas e tal do Golfo, por aí. Então, esse financiamento do ISIS, da própria Frente al-Nusra, de outros islamistas radicais sunitas, vai no sentido de apoiar a luta contra o Irã. Territorial, tentar barrar essa expansão da influência do Irã. A preocupação desses, digamos, sheiks é territorial.
territorial, apesar do Irã não estar expandindo fronteira. O Irã não está fazendo isso, mas está expandindo influência. Então acho que falar territorial é exagerar talvez um pouco, mas é de poder na região, de influência na região. Tipo arma nuclear. Tipo aliados, quais vão ser os aliados? Quer dizer, quem é que está me apoiando aqui na região? A Arábia Saudita está calculando isso. A Turquia também está fazendo esse cálculo e o Irã também está fazendo esse cálculo. Com quem que a gente vai poder contar como aliado na região? E é isso que está por trás do financiamento desse grupo, daquele grupo, enfim. É uma guerra que a gente chama de guerra proxy. Ou seja, são grupos que estão representando interesses de regimes da região do Oriente Médio dentro da Síria. Nossa senhora, a gente falou de tudo isso. Posso fazer uma pergunta? Não, e a gente ainda não chegou nem na faixa de Gaza, nem entrou em Israel. Não vamos misturar a história. Não, mas é a verdade. Só pra você que tá escutando a história, né? tem tanto conflito interno árabe que a gente nem tá indo pra Israel ainda, que vai ser no próximo. Deixa Israel lá. Vamos deixar a gente quietinho, tranquilo. Tá um ano quietinho, deixa eles então beleza. Eu tenho uma pergunta, Milhaça. Confusão. Daqui a pouco vai começar a rolar míssil lá. Que aí já vem Abrão, aí já confunde. A gente quer saber depois da religião. Vamos ficar no mundo árabe. Pois não, Marina Manteiga. Eu queria saber o que um cidadão europeu que mora, enfim, por lá, ele pode fazer por essas pessoas, porque eles estão vendo, tipo, jovens, adultos e crianças morrendo, né? Podem fazer muito, inclusive eu conheço brasileiros que estão fazendo algo, né? Por exemplo, uma brasileira que foi morar na Alemanha, que é professora de alemão, e aqui no Brasil ela trabalhava na mostra de cinema que eu organizo junto com parceiros, com o Cinesesc e tal. E ela, já tendo trabalhado com temas árabes aqui, ela foi para a Alemanha fazer um doutorado e dar aula de alemão para refugiado sírio. Quer dizer, ela já tem uma afinidade cultural, já tem uma presença. Então, são coisas assim. Ela pode abrigar, então, uma pessoa? Ela não está dando abrigo, ela está dando aula de árabe. Só aula. Agora, tem pessoas que têm feito atos simbólicos, até mesmo como abrigar em casa. Casa que está vazia, casa que não está usando e tem colocado à disposição. Gente, as pessoas podem fazer muita coisa. Essa história de ficar esperando o regime, esperando o Estado. O Brasil também tá recebendo, né? O Brasil faz tempo já. A Dilma abriu, só que ninguém quer vir pra cá. Não, beleza, a gente volta. Não, aqui tá bom. Deixa na Síria que tá melhor, Deixa a gente aqui na Síria. Tá melhor aqui, Não entendo por que também, mas o cara lá pra... Beleza. Manda o cara lá pra Complexo de Alemão, ele vai saber o que é. Né? Ninguém quer vir pra cá. Eu queria receber. Só 2.000. Não, e abriu pra cá. Vem quem quer. Eu queria receber, mas nem de visto. Vamos lá. Eu queria saber da professora qual que é a briga, beleza? Então, por que esses caras, qual que é a graça em destruir monumentos históricos milenares e, enfim, por que eles fazem essa bobeira? É frustrante ver isso, né? Você fica triste, porque não tem nada a ver. Pois sei e lá, são monumentos, pensa bem, são monumentos que foram preservados nessa região, que sempre foi uma região islâmica, desde a origem do islamismo. Exatamente. Então o islamismo até o século XXI preservou esses monumentos. Agora chega um grupo radical que se diz representante do Islã, não representa uma, né, interpretação radicalíssima e vai lá e destrói. Qual que é o motivo disso? Só ódio? É motivo propagandístico. É só propaganda, né? É propaganda, é para mostrar sua força, mostrar seu poder, mostrar, nós somos bons, destruímos 3 estátuas de 5.000 anos, nós somos bonzão. Não, e essas execuções que eles fazem e colocam vídeo na internet também tem esse objetivo. É um objetivo de terror, de marketing, e usar esses recursos pra, sabe... humilhar a cultura. E a parte... né? Tem na internet, se você entrar aí no YouTube e tal, você coloca isso e você vai ver o que os caras fazem lá, as execuções... em praça pública e tal. Mas isso é pra chocar. Faz parte Passa as férias lá, Buda Gorda. Própria ação terrorista a gente vai mandar. Faz parte disso. Eu gostaria de saber o seguinte, você não tocou no assunto da religião, e a religião também acaba sendo interpretativa, né? Você vê um filme, você entende um final e entende o outro. Por que no islamismo, no muçulmano, na parte muçulmana, o que ele entende ao Corão? Por que tem que matar as pessoas e como é que funciona essa parte? Isso não tem nada a ver com o Corão, tem a ver com a interpretação fundamentalista, radical, que ele faz não só do Alcorão, mas também de grupos de textos chamados hadith, que tem ele muda a história da religião, coleções de hadith, dependendo da corrente. Ele muda a história da religião. Gente, um texto que é poético, o Corão não é um texto detalhado, é poesia. Está escrito Corão na quer forma dizer canção, de poesia. Né? Quer dizer recitar, exatamente. Então aquilo lá foi um texto passado,
por Muhammad, para os seus seguidores ali mais próximos, anotado por esses seguidores, que só foi compilado algumas décadas depois de Muhammad, ou seja, no governo do Omar, do segundo califa, e que pode ser interpretado de tantas formas, porque é um texto alusivo. É um texto que não é escrito da forma que hoje se escreve um texto, né? São alusões, são coisas muito história vagas. das 40 virgens? Tem isso na poesia? Se você for um herói para sua nação, você vai... Tudo isso são interpretações. O Corão não tem uma normatização de dizer, olha, faça... Por exemplo, o que você tem que saber, o que você tem que estudar é a história do islamismo para entender como é que isso foi interpretado. Não é literal, né? Não é literal. A história do islamismo nunca teve terrorismo como tem hoje. Hoje o terrorismo é um fenômeno contemporâneo e ele tem uma causa política, uma origem política. Ele usa a religião para se justificar. Exatamente. Então quer dizer, o cara vai lá, ele usa o Corão para justificar a ação dele de terrorista, que é o interesse mesmo de poder, não é? Exatamente. Ó, falamos até, pelo menos agora a gente conseguiu ter uma... Do quê? Essa parte... Não, foi uma bela explicação. Nuvem. Ela deu uma clareada, mas deu uma clareada, a parte política e religiosa. A gente também fica se confundindo o tempo inteiro. O cara usa de desculpa. Tá aí, você da FUVEST, aprenda. Você da FUVEST, preste atenção, você que vai prestar o Enem. Temos aqui a professora da USP, onde você nunca vai entrar se você continuar um vagabundo querendo resolver a sua vida através de WhatsApp. Não, de através Snapchat. de WhatsApp. Snapchat. Boleta, temos perguntas? Temos sim, senhor Milhaça. Pois não. O Ricardo Aita, ele pergunta pra você, professora. Ele fala, xenofobismo à parte, com as crises recentes, os países europeus têm capacidade de receber os refugiados? Olha, os países europeus, é evidente que têm condições de receber refugiados. Quer dizer, o que são 120 mil refugiados dentro de um país de 15 milhões de pessoas? Não vai interferir em nada. É claro. Quer dizer, hoje é grande o número que está chegando. A Alemanha, por exemplo, estima 500 mil refugiados, talvez mais, 600, 700. Tá bom, é grande. A Alemanha foi uma exceção, está abrindo portas até um certo limite, porque agora já fechou, já disse, não, está chegando no limite, né? Porém, para a Alemanha, interessa muito. Por quê? Porque alemão não tem mais filho. Eles são muito tristes. Sim. Mão de obra. Não são que nem a gente, né, professora? Pagam pra você ter cachorro na Alemanha. E aí, essa mão de obra pra Alemanha vai ser chupeta, né? Mas também eles querem do jeito deles. Querem que venda kebab lá, no máximo. Exatamente. Na fábrica. É isso que todos os analistas estão dizendo. Quando a Merkel foi a público dizer, não, nós vamos receber os refugiados, e começaram a receber mesmo, e dando escola e tudo para esses refugiados, o cálculo era também econômico. Dizer, olha, cadê a nossa... Quem é que vai sustentar as pensões, ou seja, os aposentados alemães que não têm mais filhos? Foi um cálculo muito, muito central. Mas a Grécia não vai receber ninguém. Mas, gente, olha só, professora, desculpa. Mas você não acha que também tudo tem... Lógico que tem um interesse. É óbvio, a vida nós estamos por interesse. Estamos falando em ser humano, bicho. Não estamos falando em Emílio, mas a real... Em tigres mas de você acabou de falar pra sua fábrica. Mas ela também tinha um interesse lá de ter a mão de obra lá. Cadê os velhinhos? Você tava aí falando. Você que falou de interesse? Tô falando interesse. Ela também tinha um interesse lá. Claro que ela tinha, pô. Não tinha interesse. Dos velhinhos Você acha que ela é aposentados. Você acha que ela é boazinha? É que nem na França. É boazinha, mas a vida é assim. Quem que vai bancar os caras? Assim não, pô. Ué, isso aqui é ser humano. O país do cara. O país do cara não tem... Você quer mais uma babá. Ué, bota na sua casa. Você tem duas. Eu trago, já trouxe. Eu já trouxe. A sua imigrante. A gente já traz. O Emílio faz um trabalho lindo. Lindo. A gente já traz. Eu já trouxe 4 sírias de 17 anos. Estão aqui. Loiras. Misamasco já frete. No frete. Tá tudo garantido. Deixou na piscina. Por que não? Por que não? Por que não acolher? Verdade. Olha, professor, eu queria agradecer muito a sua presença, professora Lene. Maravilha. Brincadeiras à parte. A professora precisa voltar mais um mês aqui pra gente conversar. Eu acho que a senhora deu uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, porque é muito... Tá esquisita, a coisa tá esquisita. É complicada, meu. E tá faltando campanha de paz no mundo. Eu percebo, antigamente tinha aquele vamos salvar a África nos anos 80, os artistas se uniam. Eu tô achando que o mundo tá
hoje, com tanta comunicação globalizada, tá faltando uma atitude. Eu acho que eles deviam subir uma hashtag mundiais pra tentar melhorar. Boa, Gandhi! Boa! Ah, We Are The World! Gandhi! Vamos gravar uma música. Boa, Mahatma, boa! Espera só um segundo. O Zuckerman quer saber se a senhora tem WhatsApp. Não, eu queria saber, professora, se a senhora tem alguma rede social, alguma coisa para os ouvintes que estão agora, se quiserem. Se a senhora tem ou não? Olha, eu divulgo tudo que eu faço, ou quase, digamos, parte no Facebook, mas... no Facebook amigo, fechado. Não é só para amigo, não. Eu divulgo não é público bagunça. ali. É aberto? É, mais ou menos. Eu sou meio desorganizada, digamos assim, nisso, mas pode passar? Com certeza. O Facebook tem meu nome, Arlene Clemecha. Arlene Clemecha. Clemecha é CLEMESHA. Boa. Em breve eu vou ter meu site com todo o meu acervo, tudo ali à disposição. Professora, muito obrigado. Muito bom, viu, professora? Pela sua presença, pelo papo, foi muito bacana. Valeu. Obrigada a vocês. E vê se aparece sempre para trazer um pouco de cultura a esse pra povo nós. Tão ignorante, imbecil. Estão pedindo não, a receita. É um papo muito gostoso, Estão pedindo a receita do pão sírio pra senhora. Aí sim. Aí sim. No Twitter. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos nessa ou não? Emílio, mas já, eu não abri nem a boca. Fica na tua. Foi Emílio. Pessoa indesejante. Vamos embora ou não vamos embora? Vamos embora, amanhã estamos de volta. Então, se vocês me permitirem, eu vou terminar o programa de hoje. Pois não. Uma bela frase. Lendo um trecho da Talmud. De Mahatma Gandhi. Não, Mahatma Gandhi não. Já que nós muito falamos aqui. De paz. Rezei muito por todos vocês. De paz. Eu vou ler agora um trecho. Eu vou ler agora um trecho da Talmud com a permissão de Moré Nelson. Boa, sempre ele. E de Daniel Zuckerman. Vejam vocês a sabedoria que está por trás dessas palavras que eu direi e hoje em que nós falamos a respeito de assuntos humanitários. Certo? Certo. Você aí ligado no seu iPhone 6S, você ligadinho na 4K. No Apple Watch. Você ligadinho aí na... Como é que chama? Na foto do Estênio Garcia. Ai, manda nude. Preste muita atenção nisso que eu vou falar antes de ir embora. Daniel Zuckerman. Pois não. Por favor, eu só vou pedir pra vocês 15 segundos de silêncio. Pois não. Da Talmud, certo? Que é o livro sagrado judaico. Deus criou o homem depois de ter criado os vermes. Para que o homem saiba que ele é mais importante do que qualquer verme, mas também para que ele seja humilde para saber que Deus amou os vermes primeiro. Ai, arrasou, Emílio. Isso é top. Bonito? Bonito demais. Compaixão com os vermes. Isso é top. Você sentiu isso ou não? Tem chance, viu, bunda gorda? Tem que ter compaixão, Você né? sentiu isso? Você sentiu isso? Eu vi. É, Deus no comando. Deus no comando. Sempre. Entendeu? Sempre. Vocês entenderam mais ou menos o que é isso, não é? Hashtag Deus Olha o olhar de louca dela. Vamos embora? Vamos, todos. Até amanhã, até amanhã. Vamos embora. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia, horário de Brasólia. O que vale mais? Um beagle? Um beagle. O que é um beagle? É o cachorro. Um beagle é que você tem na barriga, um beagle. O jegue. Com a besta. O que é um beagle? Tchau, gente. Amanhã Para de olhar pro seu beagle. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Pânico no Rádio.